coordenadora técnica da Associação Comunitária Morumbi. Ela nos conta a proposta dessa iniciativa, que envolve diferentes organizações do bioma. Ana Cláudia, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas. E vamos começar pelo que é importante, né? Que você nos conte qual é o papel da Rede para a Restauração da Caatinga. Obrigada, Lucena, por chamar a RECA, a Rede para a Restauração da Caatinga, aqui para o quadro. Os coletivos de restauração é uma inovação brasileira, não existe isso em nenhum lugar do mundo. O Brasil foi o primeiro país a trazer a voz popular, né? O encontro, né? As redes são encontros de cientistas, agricultores, trabalhadores da restauração que se reúnem e trazem a necessidade daquele ambiente de restauração daquele bioma. Então, a Caatinga era o único bioma que ainda não tinha uma rede. Para você ter ideia, o Pacto da Mata Atlântica tem acho que 20 anos. E a Caatinga não tinha uma rede. E a Mata Atlântica, ela é o bioma mais restaurado no Brasil. Por quê? Porque ela tem essa organização em torno da restauração. Então, a importância dos coletivos de restauração é criar uma organização, uma sintonia para que a restauração possa acontecer. Porque a restauração, muito diferente do que plantar árvore, como as pessoas acreditam, a restauração ela é muito complexa. Tanto ecologicamente, né, o que se vai fazer naquela área para se restaurar, tanto socialmente, como eu vou conseguir aquela área para restaurar, tanto quanto politicamente, quem paga a conta. Né? Então, ela é um arranjo muito complexo para acontecer. E as redes, os coletivos de restauração, vêm organizando isso para que a restauração possa realmente, efetivamente acontecer no chão de forma participativa, ouvindo diversos atores, contemplando diversas expectativas e necessidades. Então, essa é a importância. E o Brasil, por conta das redes, por conta dos coletivos de restauração, ele é expoente de restauração no mundo. É o único país que tem esse coletivo em torno da restauração. E no caso da Caatinga, quais são as organizações, né, que participam, quantas são? Então, como a gente é novo, né, a RECA, a Rede para a Restauração da Caatinga, ela foi ativada em novembro de 2022, isso, na Conferência Nacional de Restauração Ecológica do Brasil. E ela foi ativada e começou a construir esse ambiente para que as organizações pudessem chegar. Então, até agora, a gente construiu esse ambiente. Quem está no conselho da RECA são 4 instituições muito importantes na restauração da Caatinga, que é a WRI, o CEPAM, o Instituto Florestal e a Associação Comunitária Morumbi. E agora que a gente está fazendo o levantamento de quantas instituições realmente trabalham com restauração da Caatinga, o que elas precisam para se fortalecer, porque geralmente são organizações, associações que ficam vulneráveis por falta de recurso que as mantenha. Né? A RECA ela conseguiu ter uma grande alegria por conta dessas associações que já estão ali. Ela já trouxe 800 agricultores de cara com ela, né, para trazer essa expressão do território, essa necessidade do território, porque uma grande questão na restauração também é como a gente une conhecimento popular, sabedoria popular e conhecimento científico, porque a gente sabe que precisa dos dois. Né? Só que na restauração, diferente da agroecologia, a gente não tem uma tecnologia social. A tecnologia social é isso, né? Junta conhecimento popular, conhecimento científico e torna uma tecnologia social instituída. A restauração não tem uma tecnologia social no Brasil instituída. Então, o que a gente sente é que a RECA vem trazer esse lugar da tecnologia social, de juntar
o conhecimento popular com o conhecimento científico. Por quê? Porque somos o semiárido mais povoado do mundo. 32 milhões de pessoas vivem no semiárido. Então, a restauração na Caatinga é uma restauração social. Diferente do Cerrado, que falam que o Cerrado trouxe a larga escala, né? Essa foi a palavra do Cerrado, aqueles campos de soja. Então, pegava os maquinários da soja mesmo e entrava restaurando. Então, eles conseguiam restaurar em uma propriedade, 300, 400 hectares de cara. Na Caatinga não é assim. Na Caatinga são pequenos produtores. A metade da Caatinga são pequenos produtores. Então, esses são pontinhos de restauração que, se somando, criam uma grande área. Né? Essa é a sabedoria da Caatinga. E isso, às vezes, é muito difícil compreender como isso vai se dar, porque são arranjos mais complexos. Enquanto você pega um produtor que tem 400 hectares para restaurar, você vai ter que pegar 400 produtores para restaurar. Então, a complexidade social da Caatinga, ela vem trazendo para a restauração do Brasil esse novo pensamento em tecnologia social, em escuta do território, o que o povo precisa, o que ele sabe fazer, o que ele quer fazer, que não é muito comum na restauração. E quando a gente fala em Caatinga, semiárido, mudanças climáticas, né, emergência climática, qual é a situação com a qual vocês se deparam hoje? Qual é a Caatinga do hoje? É uma Caatinga que está desertificando. Eu brinco, eu penso muito sobre isso. Eu não sei se você conhece o David Attenborough, foi aquele cara que fez os grandes filmes de natureza para a gente, e agora na velhice ele fez um documentário que ele falava assim: eu achava que eu estava mostrando as belezas do mundo natural, e na verdade eu já estava mostrando um processo em extinção. Eu sinto mesmo na Caatinga. A gente fala que 62% corre risco de desertificação. Nós acreditamos que a Caatinga já está em desertificação, ela não corre risco. Então, uma grande questão da Caatinga é lidar com a desertificação, que foi negligenciada pelo Brasil durante a vida toda. Né? O Brasil nunca trabalhou com desertificação. Se você for ver a China, ela tem, como ela já tem o deserto de Gobi já instituído, ela criou tecnologia de contenção de deserto. Nós não temos tecnologia nenhuma para desertificação. E a gente não tem tecnologia e não pensa que a gente pode ter 32 milhões de pessoas migrando dentro do Brasil por desertificação. Porque o semiárido brasileiro, por conta da Mata Atlântica, por conta da floresta amazônica, é um semiárido que ele proporciona que as pessoas vivam sem ser nômades. Se você for pegar a mesma latitude e longitude da Caatinga, é tudo deserto. A Caatinga só é o que ela é porque a gente tinha uma Mata Atlântica, porque a gente tinha uma Amazônia. Só que a gente está acabando com a Mata Atlântica, a Amazônia, que servia de umidade para a Caatinga. Né? Isso está desertificando real. Então, enquanto a gente está falando, a Caatinga tem 62% que corre risco, a RECA fala, já está desertificando. A gente está muitos passos atrás da complexidade e da situação de emergência que a Caatinga mostra para o Brasil. O cacique Raoni, na Eco 92, ele falou: se a gente quiser salvar a Amazônia, a gente tem que lidar com os desertos. E o nosso deserto é a Caatinga. E a gente nunca lidou com a Caatinga. A gente teve uma política de combate à seca, nunca de convivência. A convivência com a seca é muito recente, o aprendizado com a Caatinga é muito recente, a gente sempre teve política de combate à seca. Então, a gente tem um caminho para entender a complexidade e o perigo que a desertificação, que já está em curso na Caatinga, representa para o território nacional. Porque quando a gente fala de semiárido, bioma Caatinga, mas ambiente semiárido no Brasil, a gente tem Cerrado e Caatinga. Cerrado tem 52 milhões de pessoas, Caatinga tem 32 milhões de pessoas. Se esses ambientes ficarem secos, a ponto das pessoas não poderem morar mais lá, para onde vai tanta gente? Eu nunca vi ninguém fazendo essa pergunta. E a gente tem que começar a se fazer. Não para alardear, para todo mundo entrar em pânico, mas para tratar a situação com a devida proporção que ela tem.
Eu acho que a gente não trata a Caatinga com a devida proporção do problema ambiental brasileiro que ela tem. Agora, quando você fala assim que são os pequenos agricultores, né? Como chegar a essas populações, né, que estão às vezes longínquas, né? E até a logística é difícil também, né, para atingir. Como é que vocês pensam, né, em congregar tudo isso, nessas dificuldades, esses percalços também? Eu acho que o maior empecilho para isso é a perenidade de recursos para restauração no território. Isso é para o Brasil inteiro. Os recursos de restauração, eles são pontuais ainda hoje, principalmente para o pequeno agricultor. Porque a gente tem que olhar para a restauração em pequeno, grande e médio produtor, porque cada um tem uma demanda diferente, tem um cenário, né, um contexto diferente. Então, o trabalho do restaurador é chegar nas pessoas. E as pessoas, principalmente o pequeno agricultor, ele já sentiu na pele e ele quer. Eu fiquei muito impressionada quando a gente começou a ter contato com esses 800 agricultores da região de Irecê, que é uma região que já está sendo considerada clima árido, e eles viraram para mim e falaram assim: a gente quer plantar árvore só por plantar. A gente não quer plantar árvore e comida. Eu fiquei porque a gente fala que a restauração da Caatinga é produtiva, porque é pequeno agricultor, porque tem o combate à fome, a Caatinga tem o combate à fome, né? A gente está falando de uma legião de vulneráveis. E a hora que eu ouvi esses 800 agricultores falando que queriam plantar árvore só pela árvore, até essa lógica que a gente tem, nossa, a gente vai ter que fazer restauração com alimentação, pode ser equivocada, porque o agricultor que vive no campo, ele está em contato com a natureza, e ele está sabendo que aquela natureza não está boa. E pelo menos esse primeiro universo de 800 agricultores nos mostrou que eles querem. Então, quando você começa um projeto, o maior desafio é a perenidade. Então, a gente tem recursos, por exemplo, do GEF, que é um grande recurso que vem para a restauração no Brasil, ele tem 2 anos e meio a 5 anos. O que você faz em 5 anos? Em 5 anos, você tem que juntar o povo, ver o que você vai restaurar participativamente, porque se você vir com um projeto de restauração de cima para baixo, o agricultor não cuida, principalmente o pequeno agricultor. Você tem que fazer a restauração em si, plantar, colocar semente, restaurar o solo e monitorar em 5 anos. E some do território. Você faz tudo isso e larga. O que acontece? Tudo morre. E aquele agricultor fica frustrado. E para você conquistar ele de novo, é muito desafiador se lidar com a frustração. Então, esse é um grande problema do Brasil. A gente não tem recurso perene para a restauração acontecer e realmente entregar a área restaurada. O Brasil não entrega a área restaurada, ele entrega a área implantada. Essa é a nossa conta de restauração. É o quanto que eu implantei. Quem vai cuidar dessa restauração? Ninguém sabe. Então, essa lógica do Brasil em como restaurar no tempo dos projetos, ela precisa mudar. E a hora que ela mudar, os agricultores estão com a gente. Os agricultores querem restaurar, mas eles querem seriedade. Eles não querem que entre na terra dele, planta um monte de árvore ou faça a restauração como aquele ambiente pede e largue. O agricultor não quer mais isso. Então, o nosso desafio é fácil conseguir agricultor, desde que eu tenha perenidade, desde que eu tenha confiança. Agora mesmo, a Associação Comunitária Morundu entrou no projeto, a primeira ida de campo já foi um monte de termo de adesão. As pessoas querem participar, as pessoas querem cuidar da terra. É que elas não têm recurso e nem perenidade de recursos para fazer. E dentro do plano de ação, né, de vocês, quais são as primeiras iniciativas agora, né, que vocês vão fazer, e também possa ter a participação também da academia, né? Acredito que é importante também, né, todos esses atores, né, dentro do que vocês e do próprio poder público, né, tendo em vista que as políticas públicas têm que ser efetivas, né, dentro dessa região. Articuladas, né? As políticas públicas precisam ser articuladas e até reformuladas. Os coletivos, né? Como que eles funcionam? Eles têm a sua missão, né? O porquê que eles se criam, então, no caso, a restauração, e aí ele cria grupos de trabalho.
E naqueles grupos de trabalho se tem o direcionamento das ações. Então, a RECA está com 4 grupos de trabalho. Ela tem o grupo de oportunidades e políticas públicas, que é conduzir, articular a política pública para que ela efetivamente aconteça. Então, articular essa política para que ela saia do papel e crie os mecanismos necessários para chegar no chão. Então, tem esse grupo de trabalho, o GT1, que é justamente para colocar todo mundo na mesa que está ligado à política pública, ao poder público, e negociar a restauração. Tem o GT2, o GT1, na verdade, é o fortalecimento das instituições de restauração. Esse GT, ele quer ajudar as instituições de restauração, que geralmente são pequenas, associação de agricultores, a estarem aptas a pegar um recurso e colocar esse recurso para rodar, e transformar esse recurso em restauração. Então, o que essas associações, o que essas instituições precisam? Então, a gente tem um GT só para cuidar do fortalecimento das associações, porque as redes, os coletivos de restauração do Brasil, eles estão caminhando para um lugar de ser facilities, de ser centros que recebem recurso financeiro, recurso intelectual e espalha por meio de instituições no território. Mas, para isso, a gente precisa ter instituições fortalecidas. Porque com essa política do Brasil do recurso de restauração durar 2, 5 anos, olhe lá, o que acontece com as instituições? Elas não conseguem se manter, né? Elas não conseguem se manter perene. Então, a gente precisa fortalecer essas instituições para que ela consiga pegar um recurso e realmente transformar esse recurso em restauração. Então, a gente tem esse grupo de trabalho para ter essa escuta coletiva do que precisa ser feito. A gente tem um grupo de trabalho de monitoramento da restauração, que é mais ligado a geoprocessamento. O Brasil é expoente em restauração do mundo, não só porque ele tem a rede, né? Mas o Brasil é o único país que chega a monitorar a restauração no polígono que ela foi feita. Nenhum país faz isso. E o Brasil faz. Só que o quebra-cabeça do Brasil é como que eu apresento esse polígono? A gente tem um observatório da restauração, só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma entrave de como os dados do Observatório da Restauração é chancelado e vira dados do governo. Então, a gente ainda tem muitos arranjos para fazer para que o monitoramento, que é muito bom do Brasil, se transforme em dados oficiais. Então, a gente tem um GT para trazer a inteligência da Caatinga de como fazer isso. E a gente tem um GT, que é o GT mais cheio, que é o GT de modelos de restauração, né? Quais são os modelos de restauração para a Caatinga e para os territórios da Caatinga? Porque saiu agora, o ano passado, novembro de 23, um estudo catastrófico do GEF, que traz a viabilidade ecológica de cada território dentro da Caatinga, né? Dividiu em alguns territórios e traz a viabilidade ecológica. Metade da Caatinga está inviável ecologicamente. O que significa isso? Que ela tem menos que 30% da vegetação nativa. Então, a gente tem uma complexidade de arranjos de degradação para lidar. E a gente precisa ter modelos para cada arranjo, modelos de tecnologia social, que leva em consideração o popular, o científico, e lide com a situação de degradação diversa que a gente vive na Caatinga. Então, a gente tem um GT para trazer essa inteligência. E esses GTs, o resultado deles são planos de trabalho, pareceres e orientações para a restauração na Caatinga efetivamente acontecer. Ana, eu gostaria que você fizesse, então, agora as considerações finais, né? Então, para entrar na rede da restauração, qualquer pessoa pode entrar. Instituição de pesquisa, associação de produtores rurais, associação comunitária. Nós estamos até trazendo a possibilidade de pessoas que não tenham instituição, mas se interessem e se debrucem sobre o tema da restauração, poder entrar na RECA. No @RECA Caatinga ou no www.reca.org, você tem lá o termo de adesão, você entra no termo de adesão, preenche, esse termo de adesão cai dentro da secretaria, ele é avaliado por uma comissão e você recebe um sim ou não, se você pode entrar na RECA,
E a partir desse termo de adesão, você escolhe o seu grupo de trabalho e começa a estar nos grupos de trabalho. As pessoas muitas vezes estão cansadas de grupo de trabalho, mas o caminho de construção coletiva e participativa são nos grupos de trabalho. E a RECA quer trazer dias de campo dentro dos grupos de trabalho, para também que os grupos de trabalho conheçam a realidade em conjunto, se dedicar a esses grupos de trabalho, construir essa inteligência coletiva que a Caatinga precisa, porque a Caatinga tem muitos estudos, mas pouca coisa reunida e voltada para a restauração. Então, o grande primeiro trabalho da REC é juntar tudo isso e criar uma orientação. Isso vai sair uma forma de publicação. A gente está com 2 TDRs do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a REC, aberto, tanto para fazer um referencial teórico do que tem de restauração na Caatinga, tanto quanto para fazer o primeiro estado da arte do monitoramento na Caatinga. Então, a gente já tem mecanismos de colocar essa inteligência entregue para o território e os grupos de trabalho vão fechar esses mecanismos para que a gente consiga trazer informação que represente a inteligência coletiva da Caatinga. Gratidão e um bom trabalho para vocês, né? E que a gente possa acompanhar, né, ao longo, né, dessa trajetória, né, os próximos passos aí da RECA. Obrigada. Obrigada, querida.